A Ford do Brasil, uma subsidiária da Ford norte-americana, foi fundada em 1919 e o primeiro veículo montado pela Ford do Brasil foi o Ford Modelo T, que também foi o primeiro automóvel montado no Brasil. Mais tarde, em 1967, a Ford do Brasil lança o Ford Galaxy, o primeiro veículo de passeio Ford fabricado no Brasil. E esse será o tema do nosso vídeo de hoje, a trajetória da Ford do Brasil desde o começo até o encerramento das atividades e do fechamento das fábricas. O meu nome é Gerson e você está no canal Garagem do Gerson. Sejam todos bem-vindos. E para você que está chegando agora, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho, que é para você ser notificado sempre que o vídeo novo for postado, beleza? Então, o primeiro carro de passeio produzido pela Ford do Brasil foi o Ford Galaxy de 1967. Um carro luxuoso para o Brasil da época, chegando até ser carro oficial das autoridades brasileiras por muito tempo. Mas, ainda em 1967, a Ford adquiriu o controle acionário da Willys do Brasil, que produzia por aqui os famosos Gordini, o Jeep, a Rural e também os luxuosos Aero Willys e Itamaraty. E a Willys do Brasil, que já produzia, o já citado Gordini, que era originalmente um Renault, se preparava para lançar no Brasil o que seria o sucessor do Gordini, que seria o Renault 12. Mas com a compra da Willys pela Ford do Brasil, a Ford herdou o projeto do Renault 12 e usou para criar o Ford Corcel, um dos maiores sucessos da Ford do Brasil nos anos 70, dando origem também à Belina e também ao Corcel 2, o Del Rey e também a Pampa. Mas, ainda no segmento de carros de luxo, a Ford, que já tinha o luxuoso e moderno Ford Galaxy, precisava de um outro carro para abrigar o outro projeto brasileiro que roubou a cena. Um dos carros que se tornaria um símbolo das décadas de 70 e 80. E o carro que até hoje é sonho de consumo entre entusiastas automotivos brasileiros. Eu estou falando do Chevrolet Opala. E para isso, a Ford organizou um evento secreto com 1.300 consumidores e apresentou 3 carros nesse evento. Os 3 carros apresentados nesse evento são o Ford Taunus, o Ford Cortina e o Ford Maverick. Inicialmente, o carro que havia agradado ao público e que seria o escolhido seria o Ford Taunus, um carro moderno para a época da Ford alemã e escolhido dada a preferência do consumidor brasileiro por carros europeus. Porém, a produção do Ford Taunus no Brasil se mostrou inviável, porque era considerado um carro moderno demais para a época. Então, o escolhido para ser o concorrente direto do Opala foi o Ford Maverick, porque foi meio que uma jogada da Ford para economizar recursos de produção, porque eles poderiam facilmente adaptar os motores Willys que já estavam disponíveis no Ford Maverick. E você vai perceber nessa história que essa sempre foi uma das jogadas da Ford do Brasil. Uma coisa que sempre deixou a Ford meio que atrasada em relação a outras montadoras, principalmente em relação a Chevrolet e a Volkswagen. Mas eu não estou dizendo que carros da Ford são ruins. Quem é que não sonha hoje em dia em ter um Ford Galaxy ou Landau ou uma Maverick V8, né? Mas comercialmente vocês vão ver que a Ford perdeu várias oportunidades de lançar carros mais modernos e que fariam frente aos carros das outras montadoras. Mas, enfim, o Maverick foi lançado em 1973, nos modelos Super, Super Luxo e GT. Os modelos Super e Super Luxo vinham nas carrocerias Coupé ou Sedã de 4 portas. E os motores podiam ser tanto os 6 cilindros Willys ou
com o motor V8 como opção. Já o Maverick GT era o top de linha, esportivo com o famoso 302 V8 de 199 cavalos. É um dos carros clássicos brasileiros mais desejados por entusiastas e antigos mobilistas, tanto no Brasil e até fora do Brasil, até porque o Maverick nos Estados Unidos é um carro meio que esquecido por eles. E por causa de uma lei que tinha na época por lá, onde os para-choques tinham que ser maiores, o Maverick de lá tinha os para-choques grossos que não combinava em nada com o carro, e o que deixava ele meio feio. Já o nosso Ford Maverick permaneceu desde o começo até o fim com os mesmos para-choques, o que torna o nosso Ford Maverick e principalmente o GT bem mais bonito do que o modelo norte-americano. Mas ainda assim, o Ford Maverick não durou muito tempo no mercado brasileiro e também sofreu várias críticas devido ao desempenho dos motores Willys, espaço interno e visibilidade na janela traseira na versão coupé. E também devido à crise do petróleo, o Maverick saiu de linha em 1979. E em 1982, o luxuoso Ford Galaxy, agora renomeado para Ford Landau, saía de linha. Tanto o Ford Galaxy ou o Landau como o Maverick são sonhos de consumo de entusiastas automotivos e colecionadores pelo Brasil. Outra curiosidade é que tanto a dianteira e a traseira do nosso Ford Landau eram exclusivas no modelo brasileiro, o que o torna também outro carro clássico exclusivo do Brasil. Então, nos anos 80, a Ford se dedicou a veículos de menor cilindrada e pensados especialmente para o Brasil da época. Então, no segmento de luxo, a Ford lançou o Ford Del Rey em 1981, um sedã derivado do Corcel 2, e no segmento popular, a Ford lançou o Ford Escort em 1983. Então, nessa época, a Ford abandonava os grandes motores V8 norte-americanos e focava em motores menores e carros de origem europeia, pensados para o público brasileiro, e também os motores CHT de origem Renault, que ocupava toda a linha Corcel, Berlina, Del Rey e Escort. E dentre esses modelos, a Ford lançava outro carro que agora virava também um dos símbolos dos anos 80, o Escort XR3. Um farol de milha na dianteira, teto solar, e logo depois veio o XR3 conversível. Carros que também até hoje são aclamados por entusiastas e antigos mobilistas no Brasil. Em 1986, o Ford Corcel saía de linha, porém a Berlina continua agora pertencendo à linha Del Rey. E também a picape Ford Pampa, que é outro sucesso da Ford no Brasil e continuou sendo produzida no Brasil mesmo após o Del Rey e a Berlina saírem de linha. A Pampa continuou sendo produzida até 1997. Em 1987, é anunciada pela Ford e também pela Volkswagen a criação da Auto Latina, uma joint venture brasileira, onde Ford e Volkswagen compartilhavam tecnologias, peças, acessórios e tudo mais na produção dos carros. Então, a partir daí surgiriam os Ford Escort e também os Del Rey e Berlina com motores AP da Volkswagen, assim como os carros da Volkswagen como o Gol, Voyage, Paraty e Saveiro, e entre outros receberiam os motores CHT da Ford. Além disso, a Ford tinha o Ford Verona, que era o sedã derivado do Escort, e a Volkswagen lançou a sua versão, que é o Volkswagen Apollo. E a segunda geração do Santana e Quanto no Brasil, lançada pela Volkswagen, se tornaram o Ford Versalis e o Ford Royale, carros feitos pela Ford para substituir o Del Rey e a Berlina. Só que é o seguinte, nessa época, a Ford tinha modelos na Europa bem mais modernos que poderiam ter sido lançados ao invés do Ford Versalis. Não que o Versalis seja um carro ruim, eu até acho legal e teria com certeza um Ford Versalis guia com teto solar e ainda mais aquela cor perolada ou verde metálico ou até mesmo um vinho. São carros legais e bonitos, mas
o Versalhes era basicamente um Santana da Ford. Mas na Europa, por exemplo, eles tinham o Ford Orion, que era o sedã derivado do Escort na Europa. Tinha também o Ford Sierra e o Ford Mondeo. Mas eles optaram pelo que era mais fácil e lançaram o Versalhes, ou seja, assim como aconteceu nos anos 70 com o Ford Taunus. A Ford, mais uma vez, comeu bola e optou pelo que era mais conveniente. Só que o Versalhes não vendeu tão bem quanto o Santana da Volkswagen. Tanto que hoje em dia você vê muito mais Santanas dessa época, né, rodando pelas ruas do que Versalhes. Ou seja, você vê que tanto nos anos 70, 80 ou até nos 90, a Ford optou pelo que era mais conveniente para eles na época, em vez de inovar de verdade. Decisões erradas que sempre deixaram a Ford abaixo das outras montadoras. Claro, não estou dizendo que os carros da Ford são ruins, mas comparado com outros modelos concorrentes da época, por exemplo, se você comparar o Del Rey com o Monza ou Santana, o Del Rey era bem mais defasado com relação aos outros dois. E nos anos 90, com tantas opções de sedãs como o próprio Monza e o Santana, além do Ômega, o Tempra e até o Vectra, que foi lançado em 1993, além, é claro, com a chegada dos carros importados no Brasil nessa época. Então, o Versalhes da Ford ficou meio que ofuscado com tantas opções modernas na época. Mas, no segmento mais popular, no final de 1992, já como 1993, chegava o novo Ford Escort, que foi conhecido como Escort Europeu ou conhecido por muitos como Escort Sapão. Assim como o novo Ford Verona, que agora era derivado do Ford Orion Europeu e tinha 4 portas. Os motores agora eram o CHT 1.6 e também 1.8 AP e o 2.0 AP, com injeção eletrônica. Já a carroceria antiga do Escort continuava ainda como o Escort Hobby, com motores 1.6 e 1.0 CHT. No segmento de luxo, a Ford optou por lançar o Ford Taurus norte-americano, que era importado para brigar com o Chevrolet Ômega, e foi o primeiro carro legitimamente americano que a Ford lançou no Brasil desde o Ford Galaxy e o Maverick. Porém, este era importado. Só que o Ford Taurus não se deu bem no Brasil devido ao alto custo, manutenção cara e também o design da segunda geração que veio ao Brasil não agradou na época. E também com várias opções que tinha na época, como o Honda Accord ou Toyota Camry ou até o próprio Ômega. Então, mais uma vez, a Ford não se deu bem, né, no segmento de luxo no Brasil. Já no segmento dos carros populares, tanto a Ford como a Volkswagen precisavam se preparar para o lançamento do moderno Chevrolet Corsa em 1994. Então, para isso, a Volkswagen criou a segunda geração do Gol e a Ford também precisava de um carro para entrar nesse segmento. Então, a Ford planejava lançar um carro baseado na plataforma do Gol da Volkswagen. O projeto AB9F, ou como é conhecido, o Gol da Ford. Esse carro chegou a ser estudado e alguns protótipos de design chegaram a ser feitos. Mas o que dizem é que a Volkswagen vetou esse projeto e dizem que esse foi um dos motivos que levaram ao fim da Auto Latina em 1996. Mas tinha outro segmento na qual a Ford se deu muito bem no Brasil, principalmente dos anos 80, 90 e 2000 em diante, que são as picapes. A já citada Ford Pampa, assim como as Ford F1000 e Ranger. Depois vieram Ford Courier, derivada do Fiesta, e a F250. E claro, os caminhões da série F, como F4000, F350, né, F12000 e a linha Cargo. Também fizeram bastante sucesso no Brasil. Porém, no segmento de SUVs, a Ford Explorer, que era importada dos Estados Unidos, acabou não dando certo, frente às concorrentes como Chevrolet Blazer, Jeep Cherokee e Toyota Hilux. Em 1997 é lançada a terceira geração do Escort. Agora tinha também a versão SW. Os motores também mudaram. Os antigos CHT e AP
deram lugar para os modernos motores Zetec de 16 válvulas. Por isso, essa geração do Escort ficou conhecida como Escort Zetec. A versão sedã, que antes se chamava Verona, agora se chamava apenas Escort Sedan. E a versão SW é para mim uma das wagons mais bonitas que já passaram pelo Brasil. Pena que é muito difícil encontrar um carro desses em bom estado hoje em dia, né? Em 1995 foi lançado o Ford Fiesta, que ainda era importado. E em 1996 ele passou a ser fabricado no Brasil, já remodelado. Porém, o visual do carro, principalmente a frente que ficou conhecida como triste, não agradou o público da época. Porém, mesmo assim, o carro fez sucesso devido ao seu bom conjunto mecânico e desempenho. E além do Fiesta, a Ford também lançou o Ford Ka, dois dos veículos que fizeram tremendo sucesso no Brasil no segmento popular. Outro grande sucesso da Ford do Brasil foi o Ford EcoSport, um SUV compacto derivado do Fiesta, que foi lançado em 2003 no Brasil. Carro que fez um tremendo sucesso no Brasil e foi sonho de consumo de muita gente. E aliás, dizem que foram esses modelos, Ford Fiesta, Ford Ka e EcoSport, que impediram a Ford de ir embora do Brasil já na década de 2000. Ou seja, se não fosse o sucesso desses modelos, a Ford já teria ido embora faz tempo. No ano 2000 é lançado também o Ford Focus, carro que substituiu o Ford Escort no mundo inteiro. E o Focus também fez sucesso no Brasil, tanto na versão hatch como na versão sedã. Em 2006, a Ford lança no Brasil o luxuoso Ford Fusion, um dos carros mais bonitos que já passaram por aqui. Um sedã grande, luxuoso, que era importado do México. Chamava atenção na rua pelo porte e pelo design. Daí é aquele negócio, uns dizem que são carros bons, outros dizem que é bomba. Daí eu já não sei. Só sei que quando saiu o Ford Fusion, eu achava ele muito louco, porque eu sempre gostei de sedãs grandes e tal. E por volta de 2007 ou 2008, a Ford lançou o Ford Edge, um SUV maior e mais luxuoso do que a EcoSport. Porém esse fez um sucesso moderado no Brasil, tanto que é bem difícil ver um carro desses pelas ruas. E depois de vários sucessos e fracassos e de algumas polêmicas, em 2019 a Ford anuncia o fechamento de suas fábricas no Brasil. E em 2021 a Ford do Brasil encerrou suas atividades. Na verdade, a Ford parou apenas de fabricar carros no Brasil, porque ela continua atuando no mercado brasileiro, porém agora apenas como importadora, importando modelos como a Ranger, a picape Maverick, a F-150 e o Ford Mustang, e entre outros modelos. Mas e aí, o que você acha da trajetória da Ford no Brasil? Você tem ou já teve um carro da Ford? O que você acha da marca? Conta aí nos comentários que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E se você chegou até aqui, aí vai o meu muito obrigado. E se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com a galera. Um grande abraço a todos e até a próxima.